E aí, tudo bem? Olha, já parou para pensar que a chave para uma performance ainda melhor pode não estar só nos músculos, mas escondida no intestino? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nessa conexão surpreendente que está, de verdade, mudando o jogo no esporte. Então, se prepare para descobrir um aliado secreto que já mora aí dentro. A pergunta é essa mesma, bem direta. E se a maior vantagem competitiva, sabe aquele segredo para ir além, não estivesse no plano de treino, nem no equipamento de última geração, mas sim num universo microscópico dentro do nosso próprio corpo? É exatamente essa a fronteira que a ciência do esporte está explorando agora, e é fascinante. Então, vamos lá. Vamos conhecer esse tal parceiro de treino secreto. E não é um suplemento novo, nem uma técnica de exercício revolucionária, nada disso. A gente está falando de trilhões, eu disse trilhões, de aliados microscópicos que vivem no nosso sistema digestivo e trabalham quietinhos a nosso favor. O nome dele é microbioma intestinal. Para ficar mais fácil de entender, pensa nele como se fosse uma floresta tropical interna, sabe? Cheia de vida, super movimentada, onde cada organismo tem um papel fundamental na digestão, na imunidade e, como a gente está descobrindo cada vez mais, na performance atlética. E olha, como em qualquer ecossistema que se preze, a diversidade aqui é a chave do sucesso. A maior parte dessa floresta é dominada por alguns grandes grupos de bactérias, como esses aí. O importante não é decorar os nomes, claro, mas sim entender que o equilíbrio e a variedade entre eles são cruciais. E o mais legal, o exercício físico pode ser um dos maiores impulsionadores dessa diversidade toda. Tá, mas como é que esse universo interno se comunica com os músculos? É aqui que a história fica incrível. Existe literalmente uma linha direta de comunicação, uma espécie de telefone sem fio super eficiente entre o intestino e os músculos. E sabe onde tudo isso começa? No prato de comida. O processo funciona quase como uma fábrica. Pensa assim, a matéria-prima são as fibras que a gente come. Os micróbios são os trabalhadores incansáveis que fermentam essas fibras. E o produto final? Bom, o produto final são os ácidos graxos de cadeia curta, os famosos SCFAs. E isso, meu amigo, é um supercombustível para o nosso corpo. E o que esse supercombustível faz? Nossa, ele faz praticamente de tudo. Ele serve de alimento para as células do próprio intestino, fortalece as defesas do corpo, ajuda a controlar a inflamação e o mais impressionante para quem treina. Pesquisas em modelos animais sugerem que eles podem até dar um boost na produção de energia lá dentro das células musculares. É muita coisa. Agora, pensa na barreira intestinal como se fossem os muros de uma grande fortaleza. Quando o intestino está saudável, ele controla com mão de ferro que entra na corrente sanguínea. O problema é que exercícios muito intensos podem abrir umas brechas temporárias nesses muros. E é aí que um microbioma saudável entra em campo. Ele ajuda a reconstruir essa fortaleza rapidinho, evitando inflamações e garantindo uma recuperação mais eficiente para o próximo treino. E o legal é que essa relação é uma via de mão dupla. O intestino afeta o treino e o treino também afeta o intestino. Cada tipo de exercício que a gente faz envia sinais diferentes para o nosso microbioma e acaba moldando quem vai morar lá dentro. Essa influência muda bastante com o tipo de treino, viu? Por exemplo, corridas longas de atividade de resistência parecem ser ótimas para aumentar a diversidade de micróbios e favorecer aqueles que nos ajudam a usar a energia de um jeito mais eficiente. Já com o treino de força e o HIIT, os resultados são mais individuais, o que mostra como a dieta também tem um papel fundamental nessa equação toda. E se ainda restava alguma dúvida, olha só este exemplo que é simplesmente incrível. Um estudo descobriu que atletas de elite tinham mais bactérias de um gênero chamado Veillonella. Essa bactéria, pasme, literalmente se alimenta do lactato, aquele subproduto que causa fadiga muscular, e transforma ele em propionato, uma substância que melhora a performance. É a reciclagem biológica no seu nível mais competitivo. Sensacional, né? E essa adaptação é de uma especificidade impressionante. Os estudos mostram que o microbioma de um maratonista é diferente do de um ciclista de elite, mesmo os dois sendo atletas de resistência. É o corpo se moldando até no nível microbiano às demandas exatas de cada esporte. É fascinante, não? Ok, a conexão ficou clara. Agora vem a grande pergunta: como a gente pode fortalecer esse time interno? A resposta, como já dá para imaginar, está na nossa alimentação, no nosso dia a dia. A gente pode pensar em 3 estratégias principais. Primeiro, fibras. Pensa nelas como o prato preferido dos melhores micróbios. São o combustível essencial. Segundo,
os probióticos, que podem introduzir novos jogadores para o time. E terceiro, algo super importante para atletas, o equilíbrio. A proteína é vital para os músculos, claro, mas um excesso dela, sem fibras suficientes, pode acabar virando o jogo contra a gente. A razão para isso é bem simples. Quando os micróbios se alimentam de fibras, eles produzem aquele supercombustível benéfico que a gente falou. Mas, se a dieta tem muita proteína e pouca fibra, eles mudam o cardápio. Aí, eles começam a fermentar a proteína, e esse processo pode gerar uns compostos que não são tão legais assim e que podem até enfraquecer a barreira do intestino. Olha só, a recomendação para atletas é clara, algo entre 1,2 e 2,0 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. O grande segredo não é reduzir a proteína, de jeito nenhum, mas sim garantir que cada refeição rica em proteína venha acompanhada de boas fontes de fibras, como vegetais, legumes e grãos integrais. É tudo uma questão de equilíbrio. E agora, para fechar, vamos olhar um pouquinho para o futuro. Como é que essa ciência toda pode transformar a maneira como a gente treina? Bom, parece que estamos entrando na era da performance personalizada, guiada literalmente de dentro para fora. O microbioma está se tornando uma nova ferramenta de diagnóstico. Pensa nele como um diário de treino interno. A composição dele muda com o treino, com a competição, com a recuperação. Analisar isso pode nos dizer se um atleta está se recuperando bem ou, mais importante ainda, pode nos alertar sobre o risco de overtraining antes mesmo dos sintomas aparecerem. É preditivo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? No futuro, será que atletas vão passar tanto tempo planejando as refeições para os seus micróbios quanto passam planejando as séries e repetições na academia? A ciência sugere que a resposta pode muito bem ser sim. Aquele parceiro de treino secreto estava lá o tempo todo. A gente só precisava aprender a ouvir o que ele tem a dizer.